Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar fundo em um assunto que mexe com a saúde e o bolso de muita gente. O pão nosso de cada dia. Mais especificamente, o pão integral. Será que aquele pão escurinho que você compra, achando que está fazendo uma escolha super saudável, é realmente o que parece? Prepara-se, porque hoje vamos desvendar a grande fraude do pão integral. Vamos começar pelo básico. Por que as pessoas procuram o pão integral? A resposta é simples. Saúde. A gente ouve por toda parte que grãos integrais são melhores. Eles têm mais fibras, mais vitaminas, mais minerais, ajudam no funcionamento do intestino, dão mais saciedade e têm um índice glicêmico menor. Isso significa que a energia é liberada mais lentamente no sangue, evitando picos de açúcar. Tudo isso é verdade. O grão de trigo integral, com seu farelo, germe e endosperma intactos, é um superalimento. O problema não está no grão, mas sim no que a indústria faz com ele, e principalmente no que ela nos vende sob o nome de integral. Agora, imagine a cena. Você está no supermercado, na seção de pães. A prateleira está lotada de opções, pacotes com tons de marrom, imagens de campos de trigo, palavras como artesanal, 100% integral, multigrãos, fonte de fibras. É um bombardeio de marketing. E aí você pega um pão que parece integral, é mais caro que o branco, e leva para casa feliz da vida. Só que, na maioria das vezes, você pode estar sendo enganado. A grande questão é a farinha. Para ser verdadeiramente integral, um pão deveria ser feito majoritariamente com farinha de trigo integral. E como a gente descobre isso? Lendo a lista de ingredientes, a regulamentação diz que os ingredientes devem ser listados em ordem decrescente de quantidade. Ou seja, o primeiro ingrediente da lista é o que tem em maior quantidade no produto. E é aqui que a mágica, ou melhor, a fraude, acontece. Pegue agora mesmo um pacote de pão integral que você tem em casa e olhe a lista de ingredientes. Qual é o primeiro item? Em uma quantidade assustadora de pães vendidos como integrais, o primeiro ingrediente é farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Sabe o que é isso? É farinha branca! A mesma farinha do pão branco comum. A farinha integral, quando aparece, vem em segundo, terceiro ou até mesmo em quarto lugar na lista. Então, o que acontece é que você está comprando basicamente um pão branco com um pouco de farinha integral misturada. Mas por que eles fazem isso? Primeiro, custo. Farinha branca é mais barata e mais fácil de processar. Segundo, textura. A farinha integral é mais pesada, densa e resulta num pão menos fofinho. Para agradar o paladar do consumidor que está acostumado com a leveza do pão branco, a indústria cria esse híbrido. Um pão que parece saudável, mas que tem a textura que vende. E a cor escura do pão, de onde vem? Essa é outra parte do truque. Se o pão é feito principalmente com farinha branca, como ele fica tão escurinho? Muitas marcas usam corantes para enganar nossos olhos. O mais comum é o corante caramelo. Outros usam extrato de malte, ou até mesmo melaço de cana, para dar essa tonalidade marrom que a gente associa ao integral. É uma maquiagem. Você compra um pão pela cor, pensando ser integral. Mas na verdade, a cor é artificial. Você está pagando mais caro por um pão branco tingido. Parece absurdo, não é? E o termo fonte de fibras? Isso também pode ser enganoso. A indústria muitas vezes adiciona fibras isoladas ao pão, como fibra de aveia ou inulina, para poder estampar no rótulo rico em fibras. Não que essas fibras sejam ruins, mas não é a mesma coisa que a fibra naturalmente presente no grão integral, que vem acompanhada de todo um complexo de nutrientes. É como tomar um suplemento de vitamina C em vez de comer uma laranja. Na laranja, a vitamina vem com outros compostos que trabalham juntos. No grão integral, é a mesma coisa. Então, como não cair nessa cilada? A regra de ouro é vire o pacote e leia a lista de ingredientes. Sempre. Não confie na parte da frente da embalagem, que é puro marketing. Vá direto para a informação real. Primeiro critério: o primeiro ingrediente da lista tem que ser farinha de trigo integral. Se o primeiro for farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, coloque de volta na prateleira. Aquele pão não é integral de verdade. É um falso integral. Segundo critério:
Olhe o resto da lista. Uma lista de ingredientes curta é geralmente um bom sinal. Um pão de verdade precisa de poucos ingredientes: farinha integral, água, fermento e sal. Claro, um pouco de azeite ou sementes são ótimos adicionais. Mas quando você começa a ver uma lista enorme com nomes que você não consegue pronunciar, como emulsificantes, conservantes, estabilizantes, melhoradores de farinha, desconfie. Esses ingredientes químicos são usados para aumentar a vida útil do produto e para mascarar a baixa qualidade da matéria-prima. Um exemplo comum é o açúcar. Muitos pães integrais levam açúcar, muitas vezes disfarçado com outros nomes, como xarope de glicose, maltodestrina ou açúcar invertido. Por que colocar açúcar em um pão que deveria ser saudável? Novamente, para agradar o paladar e, em alguns casos, para acelerar a fermentação. Um pão verdadeiramente integral não precisa de açúcar adicionado. Outro termo que confunde muito é multigrãos. Um pão multigrão significa apenas que ele tem vários tipos de grãos, mas isso não garante que ele seja integral. Ele pode ser um pão de farinha branca com algumas sementes de linhaça, girassol ou chia salpicadas por cima. Fica bonito, parece saudável, mas a base continua sendo a farinha refinada. Novamente, a solução é checar a lista de ingredientes. O primeiro item ainda precisa ser farinha integral. Então, quais são as alternativas? Como podemos comer um pão integral de verdade? A primeira e melhor opção, sem dúvida, é fazer seu próprio pão em casa. Eu sei, parece algo complicado, coisa de antigamente. Mas hoje em dia, com a internet, existem milhares de receitas fáceis. Fazer pão em casa é terapêutico e você tem controle total sobre os ingredientes. Você usa farinha 100% integral de boa qualidade, água, sal e fermento. Pode ser fermento biológico ou, se você quiser ir um passo além, pode cultivar seu próprio fermento natural, o levain, que torna o pão ainda mais nutritivo e de fácil digestão. O sabor de um pão caseiro, quentinho, saindo do forno, é incomparável. E você sabe exatamente o que está comendo. Mas entendemos que nem todo mundo tem tempo ou disposição para fazer pão em casa. Então, a segunda opção é procurar por padarias artesanais. O movimento de panificação artesanal tem crescido muito. Nessas padarias, os padeiros geralmente se orgulham dos seus ingredientes e do processo de longa fermentação. Converse com o padeiro. Pergunte qual é a composição do pão. Geralmente, eles terão prazer em explicar que usam farinha integral de qualidade, fermento natural e nenhum aditivo químico. O pão pode ser um pouco mais caro, mas você está pagando por qualidade, saúde e sabor de verdade. A terceira opção, se você precisa comprar no supermercado, é se tornar um detetive de rótulos. Sim, existem marcas boas no supermercado, mas elas são a minoria. E você precisa procurá-las. Gaste um tempo na seção de pães, pegue todos os pacotes que se dizem integrais e leia cada lista de ingredientes. Procure aquele em que o primeiro ingrediente é farinha de trigo integral e que a lista seja a mais limpa e curta possível. Rejeite os que têm farinha branca no topo, açúcar e uma infinidade de nomes químicos. Você vai se surpreender com o quão poucas opções realmente passam no teste. Vamos recapitular os pontos principais para você se tornar um especialista em identificar o pão integral de verdade. Primeiro, ignore a parte da frente da embalagem. É publicidade. Segundo, vá direto para a lista de ingredientes. Terceiro, o primeiro ingrediente deve ser farinha de trigo integral. Quarto, desconfie de listas de ingredientes muito longas e com nomes estranhos. Quinto, cuidado com a armadilha da cor. Pães escuros podem conter corante caramelo. Sexto, não se deixe enganar pelo termo multigrãos ou fonte de fibras sem checar a base do pão. A indústria alimentícia é muito poderosa e usa o marketing para vender produtos que nem sempre são o que prometem. Eles se aproveitam do nosso desejo de ser mais saudável. Nosso papel como consumidores conscientes é nos informar, ler os rótulos e fazer escolhas melhores. Não é sobre ser radical ou cortar o pão da sua vida. O pão é um alimento incrível, com uma história milenar.
É sobre escolher o pão certo. Um pão que nutre, que satisfaz e que é feito com ingredientes de verdade. E isso não se aplica só ao pão. Essa lógica de ler os rótulos vale para tudo. Biscoitos cereais matinais, barrinhas de cereal, iogurtes. A regra é sempre a mesma, menos ingredientes. Nomes que você conhece e o ingrediente principal, sendo realmente aquilo que o produto diz ser. Eu espero que este vídeo tenha aberto seus olhos e te dado as ferramentas para não ser mais enganado. Da próxima vez que for ao supermercado, você terá um novo olhar sobre a prateleira de pães. Você terá o poder de escolher o que é melhor para a sua saúde e para a sua família. Se você gostou desse conteúdo e quer aprender mais sobre como fazer escolhas alimentares mais inteligentes, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Deixe seu like, porque isso nos ajuda muito a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês. E comente aqui embaixo, você já tinha o costume de ler os rótulos do pão? Ficou surpreso com alguma dessas informações? Vamos conversar. Muito obrigado por assistir até aqui. Um grande abraço